Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Ezequiel Júnior e a gente vai para a nossa segunda aula sobre campo elétrico. Bem, continuando a nossa aula sobre campo elétrico, a gente agora vai ver o campo elétrico resultante de diversas cargas. Assim como a força resultante de diversas cargas, a gente vai pegar a força, todas as forças e somar vetorialmente, o campo elétrico resultante é do mesmo modo. A gente vai ter a soma de todos os campos elétricos vetorialmente, a soma vetorial. E como a gente faz isso? Bem, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, a gente tem uma carga Q1 positiva e a gente tem uma carga Q2 negativa. O vetor, quando a carga geradora é positiva, ele é sempre saindo dessa carga. Como assim? Olha aqui, ó. Tá aqui o Q1 positivo. O ponto P é o ponto que a gente está analisando. Então, quando a carga geradora do campo elétrico ela é positiva, o campo sempre está saindo da carga, ou seja, ele está indo na direção oposta a essa carga. Então tá aqui, ó. O campo é 1. Quando essa carga geradora ela é negativa, ele é sempre, analisando no ponto P aqui, ó, o campo elétrico é sempre em direção à carga. Então, quando ela é positiva, é indo no sentido oposto, né? O vetor indo no sentido oposto à carga. E quando a carga é negativa, o vetor, o campo elétrico é sempre indo no sentido, em direção a essa carga, né? E como a gente determina a resultante, o campo elétrico resultante entre essas duas cargas? A gente tem uma regra na matemática chamada de regra do paralelogramo, onde a gente traça duas retas na ponta dos dois vetores, no caso vetores campo elétricos aqui, a gente traça essas linhas tracejadas aqui, ó, como vocês podem ver. Então a gente traça e isso forma um paralelogramo aqui, ó. Isso aqui é um quadrilátero, né? Um paralelogramo. O vetor do campo elétrico resultante vai estar justamente quando essas duas linhas tracejadas se encontrarem. Então, a resultante desses dois campos elétricos vai estar apontado justamente nessa direção aqui, pela regra do paralelogramo. Então, é assim que a gente determina o vetor do campo elétrico. Então, voltando, quando a carga geradora é positiva, o vetor campo elétrico é sempre indo no sentido oposto a essa carga. Quando essa carga geradora é negativa, o vetor é sempre indo em direção a essa carga. Então tá aqui. Então o campo elétrico 1 é saindo da carga Q1 na direção oposta e o campo elétrico E2 é indo em direção à carga Q2. Isso aqui é uma convenção que facilita a nossa vida na hora de analisar diversas situações referentes a campo elétrico. E pela regra do paralelogramo, o campo elétrico resultante ele vai estar na ponta desse vértice entre as linhas tracejadas que a gente pegou das pontas de cada um dos campos elétricos. Então, ele sempre vai estar bem na simetria dos dois campos. E é assim que a gente determina o campo elétrico resultante, o vetor dele. Vamos ver na prática como a gente vê um exemplo sobre isso. Então, exemplo 4. Na figura, o ponto P está equidistante das cargas fixas mais Q e menos Q. São essas cargas aqui. Menos Q e mais Q. Sendo Q positivo, ou seja, maior que zero, qual dos vetores indica a direção e o sentido do campo elétrico em P? Ou seja, o ponto de análise aqui é esse ponto aqui, ó, ponto P, devido a essas cargas. Como eu falei para vocês, sempre quando a gente tiver uma carga geradora positiva, o campo que ele vai gerar vai ser sempre na direção oposta. Então vamos imaginar que essa carga aqui, que está mais abaixo, né? Ela vai gerar um campo nesse sentido aqui, no sentido
do vetor D aqui, de referência que ele nos deu. Então, ele sempre saindo da carga positiva. Diferentemente, quando a carga geradora é negativa, ela vai estar se aproximando dessa carga, está indo em direção a essa carga. Então, ficaria assim as duas situações. Se eu quero saber o campo elétrico resultante desses dois campos que eu estou gerando com essas duas cargas, uma positiva e outra negativa, é claro que a gente vai aplicar a regra do paralelogramo. Então, vou traçar já duas linhas e logo o meu campo resultante tem que ser o vetor C. Então, minha resposta seria que o meu campo resultante é o vetor C, onde ele seria a resultante entre esses dois campos gerados por essas duas cargas. Essa seria a resposta. Exemplo 5, mais um exemplo sobre campo elétrico de diversas cargas, né? Campo elétrico de diversas cargas. Na circunferência da figura do centro O, foram colocadas três cargas elétricas, mais Q, menos Q e mais Q, respectivamente, nas posições 1, 2 e 3. Então, está aqui. Então, na posição 1, eu tenho uma carga mais Q. Na posição 2, eu tenho uma carga menos Q. E na posição 3, eu tenho uma carga mais Q. Admita que mais Q seja positiva e menos Q negativa. No ponto O, o vetor campo elétrico resultante pode ser representado por... Então, ele quer saber, em relação a esse ponto aqui, o ponto no centro da nossa circunferência, ele quer saber qual é o vetor campo elétrico que vai representar a resultante nesse ponto. Então, primeiramente, a gente tem que ver que a gente vai ter dois campos elétricos opostos aí. Vai ter um campo elétrico que eu vou chamar de campo elétrico 1, referente a essa carga positiva aqui do ponto 1. Ela vai estar sempre saindo, como a carga geradora é positiva, ela vai estar saindo desse ponto, então vai ter que estar na direção oposta. E vai ter também um campo elétrico E3, referente à minha carga mais Q no ponto 3 aqui. De novo, é positivo, vai estar indo em direção oposta a essa carga. Então, por isso que eles estão assim, dessa forma. E também a gente vai ter um campo elétrico E2, referente a minha carga menos Q no ponto 2 aqui. Como ela é negativa, agora sim o campo elétrico está indo em direção a ela. Então ficaria assim a configuração dos campos elétricos. Mas e aí? São três cargas agora. E como a gente identificaria a carga resultante dessas três? Primeiro, como a distância da carga até o centro de cada uma delas é uma circunferência, então a distância vai ser a mesma entre cada uma delas e o centro. Então, elas vão estar equidistantes uma da outra em relação ao centro. Então, significa que em valores, elas vão ser iguais. Só que a diferença é que a menos que ela é negativa, mas ela vai ter valores iguais de distância. O que eu posso aferir sobre isso? Primeiro é que E1 é igual a E3 em valor e em valor e em sinais também. E elas estão em direções opostas. Se elas são iguais e estão em direções opostas, significa que quando eu somar as duas vetorialmente, elas vão se anular. Então, E3 e E1, elas acabam se anulando porque elas têm a mesma distância e têm o mesmo valor de cargas elétricas. Então, eu posso aferir que o campo elétrico E1 e E3 são iguais e quando eu fizer, como elas estão em direções opostas, eu vou fazer a subtração e a resultante entre essas duas vai ser zero. O que sobra só a E2 como a minha resultante. Se E1 e E3 se anulam, a resultante tem que ser a E2, porque ela não pode se anular com nenhuma das duas. E essa seria a minha resposta nesse exemplo 5. Então, o campo elétrico resultante é o campo elétrico E2, gerado pela carga menos Q no ponto 2.
Exemplo 6. Considere um triângulo equilátero AB e C. Nos vértices A e B são fixadas cargas pontiformes de mesmo módulo, mas só que sinais opostos. Positivo em A e negativo em B. Como mostra a figura. O campo elétrico resultante no vértice C é mais bem representado pelo vetor. Então ele quer saber o campo elétrico resultante de novo, novamente. Eu vou primeiro chamar de campo elétrico EA, o campo elétrico gerado por essa carga mais Q. Onde ele vai ser situado? Lembra, ele é positivo, então ele vai ter que estar... o nosso ponto de referência é o ponto C, então ele vai ter que estar bem aqui. E ele vai ter que estar em direção oposta a essa carga, porque ela é positiva. Diferente no ponto B, eu vou chamar de EB, o campo elétrico gerado por essa carga menos Q. Como ela é negativa, o campo elétrico tem que estar em direção a ela, em relação ao ponto C, né? Aqui é o nosso ponto de referência. Como eu tenho só duas cargas, eu faço a regra do paralelogramo. Então, eu traço duas linhas e o meu campo elétrico resultante vai ser justamente o campo que está entre essas duas linhas tracejadas. E está aí o nosso campo elétrico resultante em direção e sentido. Exemplo 7 e último para a gente acabar a nossa aula. Duas partículas com cargas 4, 10 a menos 6, cada uma estão separadas por uma distância de 2 metros. Dada a constante eletrostática, determine. Letra A, a intensidade da força elétrica entre as partículas. Então, só para a gente relembrar o cálculo da intensidade da força elétrica. Então, para calcular a força elétrica, vai ser sempre igual à constante eletrostática, o K0, multiplicado pelo produto das cargas, que são 4 e 10 a menos 6, são iguais, dividido pela distância ao quadrado, que nesse caso seria 2 metros. Então, eu vou substituir. Então, minha força elétrica vai ser o produto de tudo isso, da constante e das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Quando eu multiplicar aqui, eu vou multiplicar só os valores na frente da base 10, né? Então, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 4, 144. Vou agora multiplicar as bases 10. São multiplicações de base 10, eu conservo a base, que é 10. E somo os expoentes. Então, fica 9 mais menos 6, que dá 3. 3 mais menos 6, que dá menos 3. Aqui, a distância, como está em metros, não precisa fazer nenhuma conversão. 2 ao quadrado é 4. Vou dividir 144 por 4, dá 36, 10 a menos 3. E fazendo a operação da multiplicação entre 36 vezes 10 a menos 3, dá 0,036 newtons. Então, essa seria a minha resposta da força elétrica. E letra B, determine o campo elétrico no ponto médio entre essas partículas. Então, eu vou fazer aqui um esqueminha, onde esse pontinho aqui no meio seria meu ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que é a metade da distância entre essas duas cargas. Então, então esse ponto de referência vai ser justamente a metade até chegar a carga da direita e a metade até chegar a carga da esquerda. Então, é o ponto que separa justamente a distância de 2 metros. Então, seria, no caso, no ponto na distância de 1 metro, ali, uma entre a outra. O que eu vou fazer? Eu vou chamar elas de mais que, tá? Porque, como elas estão no mesmo valores e as duas são positivas, não faz sentido eu botar esse valor aqui, na minha análise, pelo simples fato de que vai acontecer isso aqui, ó. Então, eu vou ter uma carga E1, um campo elétrico E1 e um campo elétrico E2, referente a essas duas cargas. Como ele está no ponto médio, a distância entre a carga da direita até o ponto médio é igual à distância da carga da esquerda até o outro ponto médio. Igual naquela outra situação. Como as distâncias são iguais e os valores das cargas são iguais, significa que o campo elétrico resultante nesse ponto médio tem que ser a subtração, porque eles estão em sentidos opostos, um ao outro. E como eles são iguais, as distâncias iguais e as cargas são iguais, então vai dar zero, quando eu subtraio duas coisas iguais.
Então, essa seria a nossa última questão. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre campo elétrico. Não deixe de curtir, de compartilhar nossas videoaulas e bom estudo a todos, tá?